Olá, pessoal, todos são bem-vindos ao nosso curso Panorama da Bíblia e hoje vamos estudar o profeta Isaías. Temos gravado aí no canal de Gênesis, Apocalipse e temos outros materiais aqui disponíveis para você. Vamos dar uma olhada o que temos aqui. Temos o curso básico de teologia, onde são 14 aulas para ajudar você a entender um pouquinho mais de teologia. Também temos o Panorama da Bíblia, que são 66 vídeos de Gênesis, Apocalipse, para ajudar você também a entender mais a palavra de Deus. E o curso também de aconselhamento, que para você que deseja servir melhor, ajudar no ministério de aconselhamento da sua igreja local. Tá bom? Peço que você siga no Instagram, @Pastor Daniel Dutra, e dê o seu curtir também aí no canal, siga o canal Teologia Básica, que vem coisas boas pela frente aí, mais conteúdos para esse canal. Então hoje vamos falar do nosso profeta Isaías, tá? Eu inicio nessa nova série, né, dos profetas. O profeta Isaías, ele abre essa nova série, essa nova sessão chamada de profetas. O termo hebraico para profetas é porta-voz de Deus. Então, os verdadeiros profetas eram conhecidos por denunciar o pecado, ter uma voz profética. Podemos lembrar do exemplo do profeta Natã, que chegou lá no palácio de Davi e disse: Davi, o que você fez foi errado, Davi. Ou também o profeta Elias, que denunciou os pecados do rei Acabe e Jezabel. Às vezes os profetas tinham missões muito difíceis, mas eles cumpriam sempre, né, a vontade de Deus para suas vidas. É importante aqui nessa etapa explicar a diferença de profetas maiores e profetas menores. O livro de Isaías é o primeiro, né, dos profetas maiores, que são 5. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então ele é o primeiro que vai abrir, né, essa etapa. E ele é interessante falar que profetas maiores e menores não são porque eu sempre brinco, uns eram bem grandão, outros eram baixinho, mas porque a quantidade de conteúdo. Então a designação profeta maior ou menor se refere ao tamanho da sua obra, tá? E não à importância do seu ministério. Então esses primeiros livros, eles são com conteúdo bem grande de capítulos, ali 50, 40, 60 capítulos, cada livro desse. O Antigo Testamento, né, nós classificamos ele em algumas divisões. Primeiro os livros da lei, Pentateuco, depois os livros históricos, depois os livros poéticos e os livros proféticos. Então nós estamos agora nos proféticos. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Na realidade são 4, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois são 12 profetas menores, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá bom? Então esses são a divisão profetas maiores e profetas menores, tá bom? Vamos então avançando aqui hoje no nosso profeta, então, que é o tema de hoje, que é o nosso profeta Isaías. O profeta Isaías é o livro mais extenso, o livro profético mais extenso. Ele possui 66 capítulos. O livro não é fácil de ser lido, né? Muito capítulo e também tem muitas profecias, mas eu vou tentar ajudar você aqui a entender um pouco quando você começar a leitura. Então, quem era Isaías? O nome Isaías significa o Senhor salva, né? O Senhor salva. Possivelmente Isaías ele era envolvido com a família real.
Dificilmente um profeta vinha da família real, geralmente eles vinham de classes mais baixas. Mas o pai de Isaías, Amós, era um escriba e tinha uma alta posição no governo, talvez até um sacerdote. Então, por isso Isaías é uma exceção. Ele vem de uma família nobre. Possivelmente Isaías era casado e tinha pelo menos 2 filhos. O nome dos filhos dele simbolizava o juízo que viria sobre o povo judeu. O primeiro significa, o nome é Sear Jazub, uns poucos voltarão, o significado. O segundo, Maer Salal Hasbaz, furto rápido, roubo veloz. 2 nomes simbólicos que referem o futuro do exílio babilônico que o povo de Deus iria passar. Geralmente os profetas, eles sentiam na própria pele o juízo de Deus, como foi o caso do nome dos filhos de Isaías. O chamado de Isaías é um texto bem conhecido. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Antes da gente comentar essa passagem aqui do chamado de Isaías, é bom falar que Isaías é um dos mais ricos livros de linguagem teológica. Ele é chamado do primeiro teólogo do Velho Testamento pela sua capacidade culta e uma linguagem rebuscada. E aí a gente vem aqui no seu chamado, onde nós vemos essa passagem, inclusive muitos sermões, já pregado aqui, onde Isaías tem a visão do trono de Deus. E nessa visão ele contemplou os anjos ali, serafins, dizendo: Santo, Santo é o Senhor. E ele, diante da glória de Deus, ele fala: ai de mim, estou perdido. Ele se considerou um homem impuro, que vivia num povo pecador também. Mas o anjo o purificou e Deus disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Até que o nós podemos lembrar da Trindade. O profeta respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui é o seu chamado, o seu comissionamento. A data do seu ministério. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, rei de Judá. Temos aqui informação do tempo que ele viveu, dos reinados dos reis de Judá. Então temos Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, foram os reis que vieram em sua época. E Isaías concentrou as suas profecias mais no reino do sul. A mensagem do profeta Isaías: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o possuidor, o jumento dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. Meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Aqui você vê logo no começo do livro, já vemos aqui um conceito como se Deus fosse pai, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados. Deus é o pai e Israel é o filho rebelde. Até os animais como o boi e o jumento, que são seres irracionais, ainda obedecem e conhecem os seus proprietários. No versículo 3, o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono, mas Israel não tem conhecimento. Os próprios animais eram obedientes e Israel era desobediente. Então esse é o contexto que Isaías escreve, e é o convite ao arrependimento, bem conhecido: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata,
eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Temos aqui uma lembrança de um dos hinos mais conhecidos, Alvo mais que a neve. Os pecados são vermelhos como a escarlata. Escarlata, uma tintura de cor vermelha. A cor vermelha lembra de sangue, a neve branca. A neve pode lembrar que a neve, na realidade, né, ela é composta de água. A neve lava a água. O vermelho é limpo, ou seja, está aqui em foco a mudança do coração, o pecado sendo abandonado. O tecido que for atingido de vermelho agora é branco como a lã, uma nova veste, uma cor diferente, uma nova vida. É isso que Isaías convida o povo de Israel. Também Isaías é chamado quinto evangelho. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías é o livro do Antigo Testamento que mais se refere sobre Jesus, o Messias. Por isso é chamado quinto evangelho. Em torno de 800 anos antes do nascimento de Jesus, ele já falava que viria o Messias, a virgem ia conceber. E assim ele falou, né, da Maria, a mãe de Jesus. E o bebê seria Emanuel, Deus conosco. Ainda ele fala no livro de Isaías, o profeta, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Também um versículo muito conhecido, que foi um versículo messiânico, falando sobre a vinda de Jesus. Um outro versículo também messiânico em Isaías: quem creu em nossa pregação? Quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. O famoso texto de Isaías 53, que, se você ler, parece uma descrição da cruz do Calvário. 800 anos antes, Isaías tem essa revelação. E ele continua no versículo 4, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então é a cruz do Calvário. Aí Isaías recebeu essa linda revelação sobre a vinda do Messias. E eu encerro aqui com a morte do profeta Isaías. Não se sabe com previsão quando o profeta Isaías morreu, mas uma antiga tradição afirma que ele recebeu martírio, ou seja, foi perseguido pela sua fé e foi cerrado por ordem do terrível rei Manassés. Tá bom? Não era fácil ser um profeta, né? Eles eram muito perseguidos, porque eles traziam uma mensagem de Deus de arrependimento. Então, eu agradeço pela sua companhia, espero que agora você lendo o livro, você tenha maior clareza do livro, né? Peço que você siga lá no Instagram e também se inscreva no canal Teologia Básica. Bons estudos, boa leitura da Bíblia a todos.